aula da terça-feira. Glória a Deus por esta matéria que tem nos esclarecido coisas. Sejam todos bem-vindos a esta aula. Prazer estar de volta. Vamos continuar o assunto de ser nova criatura e prosseguirmos com o assunto redenção e o que a redenção, o que o perdão, o que o novo nascimento nos traz. Hoje vamos destacar esta questão do nascer de novo. Ser nova criatura tem um processo, e o processo bíblico, e eu acho que parei na última aula com o Evangelho de João, capítulo número 1, eu quero repetir aqui com vocês para ficar bem firmado em nossa mente aquilo que nós temos como fundamento doutrinário para nascer de novo. Lemos também João 3, a nossa base, a conversa de Jesus com Nicodemos, líder religioso e tudo mais, e naquela conversa, capítulo 3 de João até versículo 7, desenvolve-se uma conversa e Jesus diz para ele que é necessário, é imprescindível não ter uma religião, mas nascer de novo. E Nicodemos não entende nada sobre nascer de novo, entende muito bem das leis judaicas, do procedimento religioso judaico, e de nascer de novo ele não entende nada. Por falta de conhecimento, foi procurar a Jesus, e Jesus trouxe para ele a palavra de que é necessário nascer de novo. No capítulo 1, como anunciei, do Evangelho de João, no versículo 12, fala de todos quantos receberam. Ou seja, deixa eu ler o texto. Mas a todos quantos o receberam ou receberam a Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto está nos mostrando que é algo espiritual, não é da vontade da carne, nascer de novo, nascer segundo a Bíblia, a vontade de Deus. Não é um relacionamento sexual homem e mulher, no qual a mulher engravida e depois de 9 meses nasce um filho, uma filha. Não, isto é algo que é feito no espírito, no ser interior, no homem interior, como diz a Bíblia. Aí eu quero ver contigo, nesta primeira aula, como é que Paulo tem revelação desse nascer de novo, certo? Então nós vamos às cartas de Romanos, cartas de Paulo aos Romanos, creio que já falei alguma coisa a respeito disso, mas eu gosto de voltar às coisas que eu já falei antes, para ficar bem firmado como doutrina, como conhecimento bíblico, porque doutrina não pode ser firmado de forma nenhuma em um versículo, em 2 versículos. Nós temos que usar teologia sistemática, onde se enxerga fundamento em um texto, se confirma aquilo em outros textos, certo? E, consequentemente, fica comprovado que pode ser usado como doutrina. Então, Romanos capítulo 10, deixa eu ver aqui. O capítulo 9 de Romanos é Paulo falando do seu povo, o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel, porque Paulo era um judeu, porque Paulo era alguém ligado desde o ventre à religião judaica, certo? E era um homem altamente instruído nas questões da religião judaica, dos costumes, da cultura, de toda coisa que envolve o povo judeu, o povo hebreu. E Paulo fala de uma série de coisas entre o cristianismo, a experiência cristã, a vida cristã dele e dos costumes judaicos. E ele explica uma série de coisas que destoam do cristianismo e vai partir exatamente para isso, que é necessário, é imprescindível que, mesmo sendo judeu, se nasça de novo, se faça um pacto espiritual com Deus por meio da aliança, da nova aliança, através de Cristo Jesus. No capítulo 10 de Romanos, Paulo vai explicar para todos nós dessa forma. Verso 1 em diante. Se você tem a sua Bíblia,
queira manuseá-la, abrir lá por gentileza, ou no seu celular ou tablet, mas que você tenha a Bíblia, de preferência a Bíblia física, certo? Que você possa apalpá-la, que você possa ter bem juntinho de ti. Mas não há nenhum outro problema, não há, me desculpem, nenhum problema se você for usá-la de uma outra forma. Romanos capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ele estava se referindo aos judeus, veja, a necessidade, segundo Paulo, deles, os judeus, povo do próprio Paulo, ser salvos. Porque lhes dou testemunho, verso 2, lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Isto é para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A partir daí, como é que a palavra está perto de ti? Este mesmo apóstolo, escrevendo, diz que a fé vem e vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mesmo para o povo da velha aliança, das outras dispensações, mas o povo da velha aliança que está vivo, precisa ouvir sobre Cristo e sobre essa nova aliança, e nascer de novo é o que Paulo nos dá a entender. Que eles têm zelo por Deus, o zelo religioso, o zelo das tradições, o zelo da cultura, mas sem entendimento, palavras do apóstolo Paulo aos romanos, explicando isso para cristãos romanos, certo? Quando é que a palavra está perto de ti? Quando a palavra é pregada, quando damos ouvidos a esta palavra, recebemos, acatamos essa palavra, então ela está perto de ti, de mim, de nós, na boca e no coração. E só vai estar na boca se estiver no coração. Porque se nós somos cristãos, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós estivermos cheios desse conhecimento a respeito de ser nova criatura, a respeito de nascer de novo, a respeito de ser verdadeiro cristão, filho de Deus por meio de Cristo, nós vamos ter entendimento disto e, por causa do entendimento, vamos trilhar o caminho do cristianismo à luz das Escrituras com a ajuda do Espírito Santo. Repito o verso 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Agora te explico em pouco tempo isto aqui. Dando ouvido à palavra, escutando a palavra, esta palavra que ouvida, entendida, absorvida, fará parte de ti, de mim, da nossa vida, e vai gerar uma nova vida a partir do que cremos que Cristo já fez por nós. Até aí está entendido. Agora, o processo bíblico que Paulo aponta, mostra para os cristãos de Roma, é que tem que crer com o coração na palavra que é pregada, a palavra de Cristo, a palavra da Bíblia, a palavra como está escrita. Essa palavra é recebida, está no nosso coração, consequentemente vai sair pela nossa boca, cremos com o nosso coração e devemos falar, confessar, dizer a respeito dessa salvação. Eu não quero entrar muito na questão doutrinária de que muitos falam que
O batismo, que não há salvação sem batismo, é a mesma coisa de anular Jesus. Então eu não vou querer criar problema com isso, porque o Salvador único é Jesus, e Jesus disse que todas as pessoas que seguem a ele devem ser batizadas, mas ele não disse que o batismo salva nenhuma pessoa. Isso é uma doutrina de uma religião das mais conhecidas no mundo. O Salvador eterno sempre será Cristo. Sem ele não haverá salvação. E o batismo é uma ordenança do Cristo. Certo? Então, os salvos, os crentes, os convertidos, as pessoas que creem devem ser batizadas, mas elas são batizadas convictas do seu Salvador. Não são batizadas para serem salvas. A Escritura diz que todo aquele que crer no Salvador, crer no Cristo, não terá mais confusão em sua mente. O verso 10 é a fórmula, se é que se pode dizer assim, de nascer de novo. Crer a partir do ouvir as Escrituras, a pregação, ouvir os ensinamentos, recebe no coração, desperta a fé adormecida, certo? E começa a fazer confissão a respeito desta salvação que todos nós recebemos e só recebemos somente em Cristo. Acaba-se a confusão a partir daí, como diz o versículo número 11. Esta confissão deve ser feita não somente no dia que a gente se converte, e é bem interessante saber, e aqui não vai nenhuma crítica contra ninguém, é importante, e para mim principalmente, saber o dia que a gente se converteu. Não te condena se você esqueceu, mas eu acho muito importante saber que tem um dia que eu nasci de novo. Eu sei que muitas pessoas marcam o dia que elas nasceram de novo, o dia que elas se batizaram. Para mim, não é esse dia. Para mim, palavras minhas, o dia que eu nasci de novo é o dia que o pastor Alexandre Ximenes pregou uma segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, uma excelente mensagem, e ali eu ouvi, despertou no meu coração fé e a necessidade urgente de me entregar para Jesus. Naquele dia eu fui à frente, naquele dia eu lembro até o que ele pregou, não vou citar aqui porque a mensagem é longa, mas lembro o texto, lembro o que ele pregou e que me entreguei a Jesus naquele domingo à noite. Naquele dia, eu lembro. Um tempo depois de instrução, depois de saber o que estava fazendo, eu me batizei. Respeito os demais com experiências diferentes. Mas é importante para mim, e deve ser importante para todo crente, saber o dia que ele se tornou uma nova criatura. Se você esqueceu por algum motivo, isso não faz você perder a salvação. Mas para mim é importante saber o dia que Jesus veio para apacentar a minha vida, transformar a minha vida. Me senti perdoado pelo Senhor desde então. Nascer de novo causa uma transformação que é perceptível. E você é a primeira pessoa que deve saber se nasceu de novo. Aí vou entrar num assunto interessante. A experiência do nascer de novo, ela é marcante. Por isso que falei da memória que tem, da lembrança, me desculpem, a lembrança que tenho em memória, o dia, a hora, a mensagem. Você é uma pessoa diferente, respeito você como você é. Lembro o que foi pregado, lembro o dia, e já fazem muitos anos, mas deixa eu enfatizar o porquê que estou dizendo isso. Há uma diferença entre o dia que você nasceu de novo, o dia que você se converteu, que você se entregou ao Senhor, e ali começa um processo também que se chama santificação. Existe esse dia marcante na nossa vida, e você é a principal testemunha. Verdade é que outras pessoas vão ver a sua mudança, mas você precisa saber que você nasceu de novo. E quando nós nem sabemos, é porque simplesmente, me perdoe a minha sinceridade, é assim o meu caráter, é porque simplesmente a gente mudou de religião em algum dia. Ou passou a ter uma nova religião. Daí, a gente nem se lembrar quando foi que mudou de religião. Mas nascer de novo é um dia marcante. É um dia que fica em nossa memória. Fomos tocados pelo Espírito por causa da palavra que foi pregada. E o apóstolo Paulo está esclarecendo aos crentes
Romanos, sobre isto. E ele está dizendo que a palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração, esta palavra da fé que ele pregava, que eu prego, que você prega, que milhares de cristãos pregam no mundo. Mas essa primeira aula, quero enfatizar contigo a necessidade do nascer de novo, a necessidade que temos de termos essa experiência para que em qualquer lugar que formos falar de sou cristão, falar com uma convicção de quem experimentou verdadeiramente nascer de novo. Vou repetir, é diferente de meramente, simplesmente mudar de religião. Você sente, percebe, até vê que algo mudou dentro de ti. Eu disse em outra aula aqui que no outro dia, naquela segunda-feira, há décadas atrás, tudo era diferente. A partir do momento que eu saí daquela igreja, onde filas foram formadas para me abraçar, para dizer seja bem-vindo, para dizer quantos anos orei juntamente com sua mãe, com seu pai, para você se converter, eu não sabia que eu era tão importante. Porque no mundo onde eu vivia, eu não tinha valor nenhum. E naquela noite de 27 de novembro, centenas de pessoas naquela grande igreja fizeram fila para me abraçar e para louvar a Deus. Eu sei que foi a minha experiência. Foi a minha experiência. Não estou aqui exigindo, nem impondo absolutamente nada para ninguém. Mas a experiência do nascer de novo, ela precisa ser marcante. É mudança de vida. Começa ali um processo, e nós lemos em outra aula sobre as coisas velhas já passaram. E deixa eu te dar uma explicaçãozinha lá, e correndo lá para Coríntios 5,17. Rapidamente aqui. Segundo aos Coríntios 5,17, que fala que as coisas velhas já passaram. Deixa eu te dar uma primeira explicação. Primeiro, que estas coisas velhas já passaram, porque é assim que Deus, em sua bondade, em seu amor, em sua misericórdia, em sua graça, interpreta que minha vida passada, os pecados, a bagagem, o relacionamento com as trevas, a partir do momento que me entrego ao Senhor Jesus, para Ele é passado. Ele me deu uma nova vida lá, quando Cristo foi crucificado, morreu e ressuscitou, já foi dada uma nova vida para todos os que recebem, os que creem e os que recebem. Mas isso só é revelado no dia que nós recebemos. Agora eu posso dizer assim, fui salvo quando Jesus foi morto, quando Jesus foi crucificado, morto e ressurreto. Mas só agora tenho revelação disso. Mas o dia que eu recebi isso, eu me lembro o dia, a hora e até a mensagem que foi pregada. É uma questão de memória apenas. Esta situação, as coisas velhas já passaram? Deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, se alguém se entrega, se rende, se converte ao Senhor Jesus, se me rendo consciente de que só Ele é o Salvador, as coisas velhas já passaram. Quem é que considera isso? O próprio Deus. Pode ser que a sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu vizinho não considere isso, mas eu estou falando da parte espiritual. As coisas velhas já passaram, Deus perdoa, anula, apaga quando nos entregamos para Cristo, porque só Cristo tem o poder para fazer isto aí. Tudo se fez novo. A partir dali, começa a acontecer na nossa vida, a se realizar em nossa vida o projeto de Deus. Para uma nova criatura, um projeto perfeito. Verdade é que nós não ficamos perfeitos quando nos encontramos. Começamos o processo de aperfeiçoamento. Começamos o processo de, espiritualmente, Deus já considera uma nova criatura e nossa alma vai sendo treinada, renovada, vai sendo iluminada para cumprir
andando na vontade de Deus à luz do que as Escrituras dizem. Que é da terra, um dia vai morrer e vai voltar para a terra. Mas o que for a parte essência da nossa vida vai receber corpo glorificado, e isto é uma nova matéria, isso está na matéria de escatologia, e isso os mestres e professores desta escola vão explicitar no momento próprio. Eu não posso deixar de esclarecer que para Deus, quando você, quando eu, quando qualquer um de nós se converte, se entrega, se rende a Cristo, passa a ser uma nova criatura, porque é assim que, à luz das Escrituras, Deus considera nascer de novo. Espero ter explicado de forma entendido, ao ponto de valorizar tanto, porque é preciso que nós demos muito valor a este processo. Amém? Então, vamos ver algumas coisas interessantes aqui sobre essa parte do que se recebe como nova criatura. Vamos ver que o próprio Deus, quando nos tornamos nova criatura, começa a manifestar o projeto que ele sempre teve, que nunca desistiu de nós, para devolver a nós a condição de filhos, de herdeiros, de co-herdeiros, de alguém que é filho e que tem direitos que o próprio Deus deu a nós. Eu sei que é nossa obrigação praticarmos os nossos deveres. Não tenho dúvida disso. Praticar os nossos deveres. Primeiro, porque foi pago um preço que anulou o escrito de dívida, anulou as sentenças, nos tirou das trevas. Noutra aula, você lembra que eu li aqui em Colossenses, que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, foi apagado, foi anulado, foi desfeito, foi escrito. O próprio Deus nos perdoou, nos deu acesso às coisas do Pai, como filhos, legalizados em Cristo, por causa da adoção, como diz o apóstolo Paulo. Quebra toda a maldição que nós lemos lá no Velho Testamento, no livro do Gênesis, no capítulo 3, 4 em diante. Aquela Babilônia, Babel, não é Babilônia, é Babel, confusão, acaba-se quando nós estamos inseridos em uma nova e superior aliança, que só está se for em Cristo Jesus. Não há terceiros, adendos na Bíblia, não há outras pessoas que precisam se aproximar, porque Cristo é o sumo sacerdote suficiente para todas essas coisas. Então as maldições são quebradas, toda a desgraça é extinta da nossa vida. Sim, Senhor. Agora, nós ainda estamos no mundo, que o diabo governa grande parte, não governa mais a vida de quem está aliançado com Deus por meio de Cristo, mas governa os arredores. Como dizem aqui no Sul, governa o que está na volta, mas não governa mais a vida de quem é uma nova criatura. Quem é uma nova criatura não é mais um amaldiçoado, a terra não está mais sendo amaldiçoada, pelo contrário, está sendo abençoada. Isto é o processo que começamos a experimentar como nova criatura. Vamos ver um texto interessante aqui. 1 Pedro 2, para ver sobre o preço pago e que isso autentica, certo? O que nós estamos falando aqui. 1 Pedro, capítulo 2. Verso 24, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas
fostes sarados, porque estáveis agarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Conversão, creio que todos sabem, conversão é mudança, é cambiar, é transformar. E eu costumo usar alguns exemplos disso, que você aluno, qualquer pessoa cristã, deve pegar esse exemplo, até de outra forma, se quiser, é que quando nós queremos viajar para um determinado lugar, e no meio da pressa, por estarmos desavisados, por não prestar atenção nas coisas, isso é o exemplo do pecador sem conhecimento algum, pega um ônibus errado e depois de horas ele descobre que está indo num caminho totalmente contrário do que ele desejava chegar. Quando isso acontece, aí te dou o exemplo da minha vida, né? Quando isso acontece, o remédio não é dar continuidade, a solução não está em dar continuidade à viagem que está errada, é descer, tomar o caminho certo e o ônibus que vai te levar para o destino que você gostaria de chegar. Isso é converter, isto é mudar de direção, não é mudar de religião. Conversão é largar os nossos achômetros, é largar as nossas ideias e procurarmos andar no caminho que só as Escrituras Sagradas nos apontam, e este caminho que as Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, nos aponta, que é Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Isso nos levará à mudança, à conversão. No momento que eu e você recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, e é necessário recebê-lo como Senhor e Salvador, imediatamente acontece a transformação espiritual, a transformação emocional, moral, física, psicológica e até no corpo, que tem uma série de mazelas no corpo, serão experimentadas a partir dessa conversão com o conhecimento da verdade, porque o Evangelho de João, num versículo só, pode trazer iluminação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos de nós interpretam que conhecer a verdade é no dia que você ouviu uma mensagem e se entregou a Jesus. Aquele dia foi o pontapé inicial para o conhecimento da verdade, que todos os dias que lermos a Bíblia, todos os momentos que ouvirmos pessoas pregando, estamos acessando conhecimento, buscando conhecimento para a verdade funcionar em nossa vida quando ela é crida e praticada. É necessário isso. Crer nessa verdade, praticar essa verdade para que funcione. Então, o que acabamos de ler aqui em 1 Pedro, capítulo 2, e versículos 24 e 25, é autenticando. Jesus carregou. Por que é que nos transformou em nova criatura? Porque quando ele morreu na cruz, morreu pelos pecados da humanidade. Quando ele derramou o seu sangue para pagar o preço pela humanidade. Deu a sua própria vida para que vidas, recebendo esse sacrifício pela fé, possam ser salvas, recebendo vida de Deus por meio de Cristo. Este é o que é bíblico. O que Pedro diz em sua primeira carta é exatamente isso, que Jesus carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas chagas, pelo sofrimento, pelo seu sacrifício, todos os que receberam foram sarados. Todos os que receberão depois serão sarados da mesma forma. Estávamos desgarrados, agora não. Agora já somos tidos como rebanho de Deus, ovelhas do seu pastoreio. E Cristo se tornou pastor e bispo das nossas almas. Isso é o processo de nascer de novo, que estamos confirmando. O se transformar em nova criatura é feito por fé no sacrifício único do Cristo, enviado por Deus para este fim, salvação de todo aquele que nele crer.
Eu quero ir para o Evangelho de João, capítulo 3 do Evangelho de João, que é um dos mais conhecidos textos da Bíblia, né? Capítulo 3, verso 16, que também nos explica parte do projeto de Deus, mas a parte muitíssimo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto, verso 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, vou voltar lá. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu venho dizendo desde a primeira aula que Deus nunca desistiu do ser que ele criou à sua imagem e à sua semelhança e colocou ele como humano na terra para administrar a criação. Nunca desistiu. Sempre moveu e promoveu meios para trazê-lo de volta para dentro do seu projeto. Em Cristo está a última das dispensações, a última aliança, o conserto, o acerto do ser criado à imagem de Deus e semelhança está somente em Cristo. Cristo veio como exemplo, mas para cumprir o projeto de amor que Deus continua tendo por todos. Por todos. Um amor que, segundo João, amou de uma maneira tal. Ele não encontrou no próprio vocabulário palavras para descrever o tamanho, a forma e a fórmula do amor de Deus em favor do ser humano que se tornou pecador. Mas Deus, mesmo que a gente não entenda, deu seu Filho unigênito. Ou outros textos bíblicos dizem que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Todo o que crer não vai se perder, não vai perecer. Mas segundo a vontade de Deus, por causa do seu grande amor, terá a vida eterna. E tem todo um processo que nós estamos ensinando já há 3 dias. Esta já é a 6ª aula, já é a 5ª aula no 3º dia de aula. Sobre a essência do nascer de novo é em Cristo, segundo as Escrituras. Eu sei que existem deturpações, que existem pessoas que valorizam mais um ritual do que o próprio Cristo, valorizam muito mais uma mudança de religião. E quantas pessoas mudam de religião e elas nunca se converteram, elas nunca nasceram de novo, embora estejam frequentando uma igreja cristã. Não há conversão. O processo de conversão é crer com o coração e, porque crer, faz confissão a respeito daquilo que recebeu dentro dele. Escrito da palavra, que diz que todos recebem ao Senhor, e aí é o capítulo 1, versículo 12, diz que passa a ser. E mais na frente, que é o capítulo 3, verso 16, é a explicação da forma, da maneira que Deus nos amou tremendamente, maravilhosamente, inexplicavelmente, que deu em favor da nossa vida seu Filho unigênito, o Cristo, o Yeshua HaMashiach, aquele que veio para salvar. E não há substituto, não há outro, não há nenhum outro santo que possa fazer o que só Cristo veio fazer e já fez. Esses esclarecimentos é para matéria como esta. É para mim e para ti, para que todos nós, quando estivermos em qualquer denominação, em qualquer lugar, termos a convicção de que é em Cristo. Não é uma denominação, não é um homem, não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o que a Bíblia diz que nos faz nascer de novo, nos tornarmos nova criatura e a consciência disto, de que as coisas velhas já passaram. Aquele pecador profissional, aquele perdido, aquele que vivia nas trevas, aquele que não tinha de forma nenhuma acesso a Deus. O próprio Deus agora, por causa do novo nascimento,
considera como seu filho, sua filha, uma nova criatura, as suas orações são ouvidas, respondidas e os resultados das mesmas estão vindo aí. Isso, coisas velhas passaram, se estabeleceu uma nova vida, um novo tempo, uma nova estrada a ser trilhada, mesmo que haja dificuldade, mesmo que haja problemas, você é uma nova criatura que está andando como vitorioso em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias. E isto é uma convicção de novo nascimento. Eu não posso acreditar que nascer de novo é deixar de ter problema. Até porque o próprio Cristo diz que no mundo, ou seja, vivendo neste mundo, vai haver aflição, dificuldade, tentação, vai haver enfermidade, vai haver falta, mas só que agora você, eu, qualquer cristão é uma nova criatura, vivendo num mundo velho e até num corpo que você tinha antes, mas como nova criatura. Dentro de você, você é novo. Dentro de você, você é uma nova criatura espiritual, agora iluminado pelo Espírito, agora sabendo que é tudo vontade de Deus, no sentido de que as revelações do dia a dia vêm como vontade de Deus para que você, para que a nova criatura, para que os filhos de Deus trilhem o caminho, mesmo em meio às dificuldades, conscientes de que você não está só, de que você não vai se transformar num derrotado. Sabe por quê? Uma nova criatura em Cristo vai se tornar, caminhando, trilhando em mais do que vencedor, sobre todos os obstáculos que venham a ocorrer. Você não vai ouvir da minha boca que não teremos problema no mundo. Você não vai ouvir da minha boca uma graça tão grande que os problemas acabaram. Não, mas você vai ouvir da minha boca que em meio aos problemas trilharemos como vencedores. Lá na frente olharemos para trás e veremos se cumprir na nossa vida. Por motivo de grande alegria, passamos pelas aflições. Passamos, não vivemos constantemente, não moramos com as aflições. Passamos por elas, porque nova criatura está aqui para trilhar o caminho da vitória. Sim, vencendo as dificuldades, vencendo os obstáculos, porque é uma nova criatura que Jesus disse, vocês não estarão sozinhos, não ficarão órfãos. São coisas que se fala exatamente para os seguidores de Cristo. Cristo não disse que não haveria problema, mas disse que não estaríamos sozinhos. E se não estamos sozinhos, nunca vamos perder, nunca seremos derrotados. Diferente de que, quando nas trevas estávamos, não tínhamos certeza de nada, convicção de nada, e nas trevas não dá para enxergar nada. Agora, como nova criatura, à luz da palavra, vamos trilhando um caminho que podemos enxergar pela fé aonde vai nos levar. E o tempo que passa rápido esse, né? Grande preço, alto preço foi pago pela nossa redenção. Ora, precisamos considerar isso. O valor que foi pago para que eu e você nos tornássemos nova criatura. A ciência diz, a Bíblia confirma, que a vida está no sangue. A Bíblia vai mostrar Jesus vindo por poder, obra e graça, indo ao ventre de Maria, por um poder inexplicável, mas todo crente sabe disso, cremos nisto. E Jesus nasce perfeita, sem pecado, para cumprir o projeto de Yahvé, de Jeová, de Deus o Eterno. É tentado em todas as coisas. A Bíblia chama ele de Cordeiro de Deus, aquele que um dia vai ser sacrificado, e o seu sacrifício trará vida eterna, estabelecerá vida eterna para todo o que crer. Ele vive cerca de 33 anos e meio, morre, derrama o seu próprio sangue, a sua vida, e não somente no momento que morreu, mas ele deu a sua vida 33 anos e meio, para que todo o que crer não pereça, não se perca, não vá para o inferno. É uma palavra bem dura, mas é verdade. Mas tem a vida eterna com Deus, em Deus. Esta é vontade de Deus estabelecida por Cristo e que todo crente precisa ficar repetindo isso, precisa ouvir isso constantemente. Eu sei que não se tem
falado muito disso em mensagens, em púlpitos, se usa muitas outras coisas hoje. Uma nova criatura precisa constantemente mencionar: sou uma nova criatura, vou andar no modelo de vida que a Bíblia me apresenta. Vamos terminar agora essa primeira aula e em alguns minutos a gente volta para dar continuidade a algo tão gostoso, que é gerar convicção de que somos nova criatura por meio de Cristo. Voltamos daqui a pouquinho.